Oi pessoal, bem-vindos à nossa quinta videoaula de redação. A gente vai dar sequência nessa aula àquela proposta sobre a estrutura da redação do Enem. Nessa videoaula a gente vai falar a respeito da conclusão, que é a intervenção da redação de vocês. A gente já teve videoaulas anteriores sobre repertório sociocultural, para cumprir a competência 2, sobre a estrutura geral da redação, que seria a macroestrutura, e depois a gente falou sobre a introdução, os parágrafos de desenvolvimento, e agora a gente vai entrar dentro das minúcias, vamos dizer assim, os detalhes da microestrutura do parágrafo interventivo de vocês. Esse é o último parágrafo, o quarto e último parágrafo da redação de vocês, e é como se fosse o coração da redação. É a grande proposta diferencial da estrutura que o Enem apresenta para todos nós, que é o diferencial em relação a muitos vestibulares. Essa proposta de intervenção. A gente tem que sempre ter em mente que o parágrafo final da redação do Enem é uma proposta de intervenção a respeito de um problema que vocês estavam discutindo ao longo de todo o texto. A gente só pode intervir, propor soluções, propor ações interventivas para aquilo que é um problema. Então vocês sempre devem ter um problema, ou seja, uma mazela na redação de vocês para chegar no final e propor soluções. Tá? Então é muito importante. Então é aquilo que a gente já conversou em algumas videoaulas. Né? Vocês sempre vão ter que ter um problema na redação de vocês para ser resolvido no final. Esse problema ele vai vir através do tema de vocês, da proposta de vocês. Daí a gente tem alguns tipos de tema, né? A gente tem um tema que já é problema e a gente tem um tema que tem que ser problematizado. Ou a gente vai ter ainda aquele tema, aquela proposta temática que é o que exige teses, pistas de intervenção. Então a gente tem esses três tipos de temas que a gente tem que reconhecer sempre que aparecer pra gente lá em negrito, na prova, né? Aquele textinho pequeno que vai trazer a proposta, mandar, no caso, a gente escrever a respeito sobre determinado tema. Então é bem importante a gente reconhecer. Ou a gente problematiza a proposta, ou ela já vem problematizada. Ou ainda vai ser uma proposta que exige que a gente já trabalhe as teses no fim da nossa introdução como pistas da intervenção. Tá? Então é bem tranquilo, a gente tem que reconhecer. E a gente só reconhece o tema, que tipo de tema é, quando a gente pega várias propostas e treina e escreve. Esse é o segredo, é prática, é treino, é persistência, foco e tirar dúvida a respeito das escritas. Tá bem? Então, dando sequência ao parágrafo de conclusão, o parágrafo de conclusão é o parágrafo final, novamente, e ele tem que cumprir certas exigências. Primeiro, vocês sempre devem começar o parágrafo conclusivo, interventivo de vocês, com alguma conjunção, algum conectivo interventivo. Desse modo, assim, portanto, né, diante do que foi exposto, diante do supracitado, enfim, vão trazer algum agente do discurso, algum marcador, algum conectivo, alguma conjunção conclusiva. Obviamente vai ser conclusiva sempre porque é o parágrafo conclusivo. Vocês nunca devem trazer outra circunstância, outra ideia de conjunção que não seja conclusiva porque não faz sentido. Nunca, jamais comecem um parágrafo de intervenção e conclusão com uma conjunção adversativa, por exemplo. Ou seja, uma conjunção de contraste, de oposição, por exemplo, um mas, um no entanto. Primeiro, porque não dá uma ideia de conclusão, e segundo, parece que vocês estão no parágrafo final contrariando tudo que disseram nos outros três parágrafos. E isso é uma coisa que não pode acontecer, porque daí o texto ele fica incoerente. Tá? Então vocês devem cuidar realmente esses detalhes assim. Sempre usem uma conjunção conclusiva, para dar realmente a ideia que o parágrafo vai exigir e vai seguir, né, conforme o planejamento e conforme a organização. Depois de vocês trazerem essa conjunção conclusiva, vocês devem trazer uma espécie de retomada das palavras-chave do tema e das teses, pode ser também de vocês. Retomem as palavras, por exemplo, dizendo que medidas devem ser adotadas e medidas devem ser adotadas. Nunca use medidas devem ser tomadas, porque dá uma ideia não muito legal, uma ideia de ingerir, enfim, não fica muito próprio para o parágrafo no caso. Então procure trazer uma conjunção conclusiva
e logo depois trazer uma retomada das palavras-chave da temática da proposta e dizer que medidas devem ser empreendidas, implantadas, adotadas, enfim, né? Que alguma coisa deve ser feita quanto a isso. Então é uma espécie de tópico frasal. A gente não chama na estrutura de tópico frasal no início do parágrafo conclusivo, mas é como se fosse uma espécie de tópico frasal, porque daí vocês vão projetar depois as medidas, né, que devem ser adotadas, que vocês estão dizendo no caso, tá? Bem no iniciozinho da conclusão. Ok, depois disso vocês vão trazer o quê? De preferência sempre tragam 2 ações interventivas. Nunca tragam mais de 2, 3 é exagero, é excesso. Primeiro que vocês podem ocupar mais linhas do que precisam e do que devem, né? Usem sempre 2 no máximo, e de preferência usem 2. Uma geralmente é pouco, tá? A não ser que vocês detalhem muito bem essa uma, façam ela muito bem, mas é um cuidado dobrado. Então eu sugiro fortemente que vocês façam 2 ações interventivas muito bem detalhadas, muito bem minuciosas, vamos dizer assim. Então, o que vocês devem fazer quando trazem as ações interventivas, as medidas interventivas, as propostas de soluções de vocês? Primeiro, vocês devem responder 5 perguntas. Qual é a ação interventiva? Quem vai fazer essa ação? Quem vai realizar ela? Quem é o agente interventivo? Como ela vai ser empreendida? O meio pelo qual ela vai ser empreendida, que é o detalhe, é o que é o segredo para vocês ganharem os 200 pontos na competência 5. Vocês devem dizer ainda para quem, ou seja, qual é o público-alvo? Eu vou fazer essa medida tal, mas para quem? São para crianças? São para os pais? São para as famílias inteiras? É, por exemplo, para profissionais da saúde? É para governantes? É para um corpo diretivo da escola? Para quem que é? Quem é o alvo? Quem que se beneficia principalmente dessa proposta, dessa ação interventiva no caso? E além disso, o efeito, a finalidade da ação individual, né? Então, quem vai fazer a ação? Qual vai ser a ação? Como? Por qual meio ela vai ser realizada? O detalhamento dela. Para quem vai ser destinada? E para quê? Ou seja, a finalidade. Então, são essas 5 perguntas que vocês devem responder para ter uma ação interventiva completa, detalhada, né? O corretor ele tem que ler e tem que entender tudo. Quem vai fazer, o que vai fazer, como que vai fazer, por meio do que vai fazer, quem que vai se beneficiar e para qual é a finalidade, né? Parece que é muita coisa, né? Mas o segredo é dizer tudo o que deve dizer em poucas palavras. O segredo não é usar palavras pomposas, palavras chiques, bonitas. Se usar, tudo bem, não tem problema. Mas o segredo é vocês cumprirem o papel da escrita de vocês. É informarem, é terem uma argumentação consistente, é trazerem propostas interventivas completas, detalhadas. Tendo isso, não precisa ser pomposo, ser exagerado. Vocês podem usar a simplicidade. O segredo é vocês cumprirem o que vocês devem realmente fazer com a redação. Cumprir o papel social da redação e cumprir, obviamente, o papel, né, vamos dizer, profissional, no caso ali de uma prova, né, avaliativa. Então vocês devem cumprir esses quesitos, tá? Então essa vai ser a ação interventiva de vocês. A outra ação interventiva, vocês vão ter que fazer as mesmas coisas. Dizer qual que é a ação, quem vai fazer, como vai fazer, para quem que vai fazer e para que ela deve ser feita. Uma dica muito boa que eu dou é sempre usem a coesão, né? Que é conjunção, conectivos, enfim, porque eles vão conectar as ideias de vocês. Eles vão unir as orações de vocês. Então, quando vocês trouxerem, por exemplo, uma ação interventiva 1, numa oração, e depois trouxerem outra ação interventiva, 2, entre essas orações, procurem sempre usar o conectivo, né? Junto a essa ação interventiva, além disso, além dessa ação, outra ação seria, outrocinha, ademais, enfim, de preferência uma conjunção, um conectivo de adição, um aditivo de soma, que una essas propostas interventivas, né? A coesão vocês vão usar ao longo de todo o texto. Eu estou soltando alguns momentos assim que ela é mais visível, que ela é mais necessária, vamos dizer, mas ela é necessária em diversos momentos, de diversas formas. Vocês vão construindo essa coesão ao longo do texto,
O texto, como eu já disse, é como se fosse um tecido. Ele tem que ficar todo conectado, ele tem que ficar todo coeso, ele tem que ser todo coerente, né? Ele tem que estar todo juntinho. Eu não posso fazer uma oração depois da oração anterior como se elas fossem independentes, como se elas não tivessem nada a ver uma com a outra. Mas a comunicação, ela é um conjunto de ideias. Ideias que estão entrelaçadas, que têm propósitos em comum, né? Então isso é muito importante. Então procurem trazer a coesão nesse momento de soma das propostas interventivas, tá bem? Depois que vocês trouxerem essas ações interventivas, façam sempre, nunca deixem de fazer o chamado efeito geral. O que é o efeito geral? É o efeito de toda a redação de vocês, né? Ou seja, onde vocês vão fazer uma retomada, um fechamento com chave de ouro, vamos dizer assim, da redação como um todo, né? Vocês vão retomar dessa forma, né? Assim, portanto, com essas ações, né? O problema será gradativamente diminuído, né? Enfim, é bom trazer essa ideia de gradativamente, porque querendo ou não, um problema ele nunca é resolvido da noite para o dia. Uns levam mais tempo para ser resolvido, outros menos, mas todo e qualquer problema ele tem que ter uma ação interventiva para intervir nesse problema, ele tem que ter um planejamento, né? Porque toda ação interventiva, toda intervenção, ela tem que ser planejada e organizada, né? Porque senão o propósito dela pode acabar se esvaindo, vamos dizer assim. Mas é muito importante vocês reconhecerem um fechamento, um efeito geral. Uma dica valiosa que eu dou, que os corretores amam demais, é vocês fazerem um fechamento no efeito geral, retomando o repertório sociocultural que vocês trouxeram no contexto introdutório no início da redação de vocês. Essa retomada, né, desse repertório, dessa outra área do conhecimento, a gente chama de texto-circuito. Como assim texto-circuito? É que realmente funciona como circuito. Ele está todo entrelaçado. Então, lá o contexto introdutório ele é retomado lá no fim do efeito geral. Então, ele está todo conectado, né? Ele vai e volta, é um texto tecido, é um texto circuito, é um texto coeso, conectado, é um texto dotado de sentido conjunto, né? De partes dependentes entre si. A gente está mostrando no momento que a gente usa essa ferramenta, esse recurso, esse mecanismo do efeito geral de texto-circuito, a gente mostra para o corretor que a gente não esqueceu o que escreveu lá em cima, que a gente está lembrando de todo o texto. Eu estou lá na última linha, mas eu lembro que eu comecei lá no início, né? Porque o texto é um conjunto de ideias, é um conjunto de sentidos e de informações. Então isso é muito importante, né? Então essa basicamente é a estrutura do parágrafo final da intervenção da conclusão da redação do Enem, né? É como se fosse realmente o coração do Enem, porque é uma grande inovação que o próprio Enem ele apresentou para todos nós, né? Os outros vestibulares praticamente eles não dão essa importância para a intervenção ou nem dão uma relativa importância, né? Uma coisa que é um fechamento diferente em outros vestibulares, que ainda existem no caso, é uma pegada, uma proposta diferente à conclusão. Então aqui a gente tem essa proposta de ação interventiva, que a gente tem que intervir. E lembrem, a gente só vai intervir naquilo que é um problema. Eu nunca vou resolver, eu nunca vou intervir, eu nunca vou solucionar o que já está bom, né? A gente sempre vai solucionar o que está ruim, tá? Então isso é uma coisa muito importante de vocês terem sempre em mente. Sempre procurem treinar, façam redações, a gente está se aproximando cada vez mais da prova. Quem está escrevendo, quem está persistindo, quem está tirando as dúvidas, né? Não se acanhem, venham a qualquer momento tirar dúvidas, é importante. Isso parte muito de vocês, principalmente agora no período que a gente está vivendo, de pandemia, que a gente está mais distante, que a gente não tem esse contato, né, presencial, que é mais complicado mesmo. O desânimo bate, muitas vezes é realmente complicado. Isso acontece com todo mundo mesmo está ficando assim. Então uma coisa é que a gente tem que, infelizmente, se adaptar no momento, mas a gente tem que sempre entender que tem pessoas que estão apoiando a gente, que estão perto da gente em pensamento e que querem ajudar a gente. E a gente tem que fazer a nossa parte para dar continuidade a essa proposta. Vocês não vão se arrepender mesmo de se dedicarem à redação, de verem as notas aumentando, né, de verem a evolução, de verem que vocês estão escrevendo melhor, né? E essa escrita, essa evolução na redação, ela se reflete em outros momentos da vida, em outras áreas.
A gente escreve melhor em outros momentos que não a redação. Às vezes a gente fala melhor no sentido de se expressar melhor. A gente é mais crítico em relação a certas coisas, porque a escrita, a redação, ela é um recurso comunicativo que exige muita coisa da gente. A gente refletir, a gente ser crítico, a gente se posicionar, a gente defender o que a gente pensa e não só defender sem argumentar. A argumentação é essencial para a gente ter consistência naquilo que a gente defende. A gente nunca defende nada, a gente nunca dá consistência para a nossa tese, para o nosso ponto de vista, para a nossa opinião, se a gente não tem argumento, se a gente não tem informação, se a gente não tem dados, se a gente não tem exemplos, se a gente não tem estatística. É isso que dá consistência ao que a gente fala, para as nossas opiniões, né, para os nossos pontos de vista. Isso é muito importante e a redação com certeza vai ajudar vocês nisso, podem ter certeza. Enfim, qualquer dúvida entre em contato. Alguns vídeos podem ir surgindo aqui ainda conforme as nossas aulas vão ocorrendo. Qualquer dúvida podem comentar, enfim, entrar em contato. Boas escritas e não desistam da escrita.